todos, sejam bem-vindos e que estejamos nós com a paz do Cristo no coração. Na reflexão da noite, nós pensamos na terra fértil. É óbvio que se refere à parábola do semeador, tão conhecida, tão comentada, mas tem nuances que é sempre bom lembrar, sempre bom dar uma reforçada, né? Porque é reiterando que a gente vai aprendendo, né? E como ela não é muito longa, eu vou pedir permissão para ler um trechinho dela. Acho que ele fugiu. Deixa eu ver se... Então, dá até para ler sem óculos, mas com óculos mais claro, né? Então, essa parábola, ela está no capítulo 17, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha, a parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. E quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa parábola está exatamente dessa maneira em toda a Bíblia de qualquer religião. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Então vamos pegar alguns pontos, porque esmiuçar a todo o tempo não nos permite, né? Nós sabemos que online tem muita gente nos ouvindo, nem todos conhecem essa parábola, ou às vezes não se aprofundaram, não tiveram oportunidade, por isso estamos lendo e vamos comentar alguns pontos. Bom, primeiro vamos pensar, quem são os semeadores, ou quem foi esse Senhor semeador? É óbvio que o principal semeador foi Jesus e é Jesus. Ele continua semeando. Mas vamos pensar assim. Primeiramente, nós tivemos Moisés com os 10 mandamentos, que foi um semeador também muito significante naquela época e até hoje. Só que nos 10 mandamentos, Moisés nos ensinou o que não fazer. E Jesus, como um semeador ainda maior, mais iluminado que Moisés, ele vem nos ensinar o que fazer, né? E temos também o que veio complementar a semeadura de Jesus, que é a terceira revelação, é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Agora, uma pergunta: onde será que estão as sementes? Onde será que estão essas sementes lançadas por Moisés, por Jesus, que
estão sempre sendo lançadas pela doutrina espírita. Então eu pensei assim, vamos imaginar um grande galpão, muito bonito, dividido em 3 compartimentos. No primeiro, nós vamos ter a semeadura, os ensinamentos de Moisés, que a missão de Moisés não foi simplesmente retirar o povo do Egito, como alguns imaginam. Foi muito mais profunda, porque foi ensinar o homem a existência de Deus único e trazer nos 10 mandamentos as leis divinas de uma forma não exatamente como Jesus trouxe, mas muito importante. Então, no primeiro galpão estaria essa semente trazida por Moisés. Um segundo galpão, maior, mais iluminado ainda, estão as sementes trazidas por Jesus, o Evangelho de Jesus, todos os seus ensinamentos, seus exemplos, suas virtudes de cura, de perdão, de caridade, de amor ao próximo. Tanta coisa, tantas sementes trazidas por Jesus que estão nesse galpão, estão sendo semeadas, continuam sendo semeadas. E por último, na terceira parte desse galpão, então nós vamos ter essas mesmas sementes de Jesus sendo trabalhadas pela doutrina espírita, pela codificação, para que nós, ainda pequenos de entendimento, pudéssemos entender melhor, alicerçar melhor a nossa fé. E nesse terceiro galpão foi pego do segundo galpão apenas as sementes que tinham a ver com a moral de Jesus, a moral cristã. As passagens que estão nas Bíblias, que deram confusão, dupla interpretação, que geraram guerras, foi deixado de lado. Por isso, a clareza do Evangelho segundo o Espiritismo é uma luz. Aliás, é mostrado às vezes para médios como um livro iluminado, né? Então, nós precisamos agora saber que tudo isso é muito importante. As sementes, todas elas são muito profícuas, selecionadas, não tem semente que vai falhar. Mas, e a terra? Onde está a terra para semear essas sementes, né? Então, daí que eu tive a ideia do título, Terra Fértil, porque a terra somos nós. Cada um de nós é a terra, representa a terra dessa parábola falada por Jesus, né? Então, se nós somos a terra, cada um em particular tem a sua qualidade de terra, não é? Uns com ela mais fértil, mais adubada, outros um pouco menos, né? Cada um de nós conforme a nossa estatura espiritual, como costuma falar a Dona Miriam, né? Então, nós somos aquela terra da estrada, será? Uma estrada de terra, aquele chão duro, seco, que se jogar alguma semente, ela fica visível, não tem como ela germinar. Então, será que eu estou sendo, atualmente, nesta encarnação, essa terra da estrada? Ou será ainda que eu sou aquela terra dos pedregulhos, onde tinha muito pedregulho? Eu fui criado na roça, então a gente sabe que o tipo de terra com muito pedregulho, certamente não vai dar boa produção. Ou não vai dar nada, ou vai dar pouquíssimo, né? Porque não tem terra para sustentar a vida, o calor, o sol, né? Ou ainda será que eu sou aquela terra cheia de espinho? Quem conhece Garagara, os espinhos das pastos, o espinheiro, ele é na verdade intransponível até. Então, os espinhos sufocam toda a planta, ele vai tomando conta de tudo. E com certeza, se eu for essa terra ainda nos espinheiros, as sementes boas, selecionadas que eu vou receber, vão ser sufocadas, né? Então,
o importante para nós é sabendo que, como nós representamos a terra na parábola de Jesus, é importante que a gente se trabalhe para se tornar o mais perto possível. Nesta encarnação, quanto mais fizermos isso, maior quantidade de frutos iremos produzir, segundo a própria parábola. Agora, a análise de onde cada um está, em que tipo de terra cada um nós somos, é bom ficar esse julgamento para cada um de nós. Nós não temos como julgar ninguém, como saber o íntimo, o interior de ninguém, mas a gente, fazendo um exame profundo, a gente pode ter uma noção, pelo menos, aproximada de que tipo de terra a gente está sendo. Então, olha, refletindo mesmo tranquilamente, será que com tudo que já recebemos, com tudo que eu recebi, as sementes que já veio de outras encarnações, nesta encarnação, recebemos dos semeadores do bem, e será que eu já consigo ser uma terra fértil que possa produzir pelo menos 30 por 1, 60 ou 100? Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Se você pegar um grão de milho, e plantar, regar, a terra estiver fértil, vai surgir aquele pé de milho viçoso, exuberante, e vai produzir várias espigas grandes, bonitas, viçosas. Então, um grão produziu centenas de grãos, até milhares, né? Então, é isso que Jesus está falando. Aqueles de nós que não conseguirmos alicerçar melhor a nossa fé, colocar devidamente em prática, se esforçando para colocar em prática as sementes que Jesus veio e depositou em nós, nós estaremos produzindo pouco. Aqui é um exemplo que ele colocou, 30, 60, 100, mas vamos começar aí desde 0, 5, 10, 15, 20, até 100. Nós temos entre nós uma gama imensa de terras, ou de condição moral, espiritual, para poder estar produzindo algo. E esse produzindo algo é assim: nós temos que aprender a ser multiplicadores. Na pedagogia, no ensino, e na empresa também, se fala muito em multiplicadores. Então, quando eu me preparo bem num artigo, num assunto, muitas vezes é para ser multiplicador, quer dizer, passar aquilo para outros grupos, outras pessoas, outras famílias. Então, aqui também nós precisamos pensar em ser multiplicadores através de todas essas boas sementes que nós recebemos. Se nós que estamos aqui, os que estão me ouvindo, desejamos, almejamos ser bons cristãos, bons espíritas, nós temos também que almejarmos ser bons semeadores, bom terra fértil, em que tudo que eu recebo nas obras da literatura espírita, do Evangelho, livro dos Espíritos, enfim, tanto manancial, tantas sementes que tem aí, que possibilidades estão nas minhas mãos, eu tenho que procurar ser uma terra que aproveite bem esses ensinamentos. Então, aquilo que eu aprendi, eu tenho que me preparar também para ir passando de maneira simples, em qualquer lugar. Pode ser no encontro casual na rua, pode ser no lar, pode ser no trabalho, enfim, eu tenho que estar, como Jesus disse: não coloqueis o alqueire, a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, aquilo que eu já tenho conhecimento de luz do Evangelho, eu tenho a obrigação, o dever de estar também passando para outros irmãos, outras irmãs, crianças, para que eu esteja produzindo algo, seja uma terra que esteja produzindo algo em favor dessa obra grandiosa, gigantesca de Jesus, para que a terra, daqui a algum tempo, seja renovada, né?
estamos a caminho. A promessa, segundo a doutrina espírita, é para o terceiro milênio, a regeneração do planeta. Só que como estamos ainda no começo do terceiro milênio, nós não sabemos se é daqui 200, 300, 500, 800 anos, né? Mas vamos fazer a nossa parte, nos tornarmos uma terra fértil para poder produzir o máximo possível. Isso também nos leva a refletir que cada um de nós temos muito a aprender. Mesmo os que são mais estudiosos, que estão há mais tempo na doutrina ou em alguma religião, que estão no Evangelho, né? Mas estamos longe de poder produzir 80, 90 por um grão produzir tanto, né? Então, o que é que nós precisamos aprender? É realmente adubar essa terra que somos nós. Adubar, mas assim, com carinho, com regularidade. Se você planta um vaso de flor ou alguma hortaliça, se você não lembrar todo dia de cuidar, de regar, de vez em quando pôr um fertilizante, ela não vai se desenvolver, né? Então, assim, nós estamos precisando sempre cultivar essa terra que somos nós, né? E quais são os adubos que nós temos ao alcance, então? Os meios que nós temos para adubar essa terra, os caminhos para esse aprendizado. Então, olha, em nossas vidas, na vida de cada um, surgem situações favoráveis, felizes, agradáveis, e nós temos o dever de agradecer. Então, tudo que eu agradeço a Deus, às pessoas, à vida, é um pouquinho de adubo que eu estou colocando nessa terra do meu coração, do meu ser espiritual, né? Então, compartilhar com nossos irmãos aqueles valores que eu já sinto, que me faz feliz, né? É um dever, uma obrigação. Mas surgem também situações difíceis, situações constrangedoras que nos levam a sofrimento, às vezes a verdadeiras aflições. Mas ainda assim, nenhum de nós sofre uma enfermidade, uma legião, um acidente, um assalto, seja lá o que for, sem que não seja da vontade de Deus e a minha escolha. Eu tenho então que saber que essas aflições que eu passo, ela tem a ver com o meu aprendizado, com a minha dívida do passado. Eu estou quitando dívidas. Então também eu tenho que procurar ter fé, paciência, resignação, confiança plena em Deus, em Jesus, nos benfeitores espirituais. E a orientação que nós aprendemos é agradecer mesmo aquela dor, agradecer a mão que nos fere, que estão nos ajudando a enxergar o caminho para um futuro feliz, né? Então, para que eu me torne a terra fértil da parábola, vamos dividir aqui também algumas etapas. Então, vamos pensar primeiro na família, né? Nós começamos uma família, um bebê, vamos desenvolvendo. Então, na família, se nós ainda somos filhos apenas, nós temos o dever de ser bom filho ou boa filha, que ame e respeite os pais, os irmãos, que colabore o melhor possível, que não humilhe, né? E não procurar estar arrumando picuinhas, encrenca e dissensões, né? Vamos procurar
como filhos, sermos o melhor. E mesmo quando adultos, já casados, se nossos pais ainda estão aí presentes, precisam de nós, que aprendemos a amar e fazer por eles o nosso melhor, né? Isso é um dever também dos filhos para com os pais. Se já temos um lar, estamos casados, que sejamos um bom marido, um bom companheiro, um bom esposo, ou a mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, os homens, um bom pai. Então, que o lar possa ter harmonia. Então, toda essa harmonia que eu propicio no lar, eu, a esposa, os filhos, são adubos para a terra que eu tenho que fertilizar, né? Então, na família, nós temos muita oportunidade de pôr em prática o que nós precisamos para nos tornarmos bons cristãos. Então, nós temos que sempre ter discernimento implantado no coração também dos nossos filhos, desde pequenos, os bons exemplos, os bons princípios, o que não está prejudicando ninguém, colocando em prática, que a prática fala mais alto do que as palavras. Então, que possamos estar colocando em prática. Depois vamos pensar na sociedade. Bom, se eu estou na escola ou em algum local, que eu seja um bom aluno, que respeite, que seja grato aos professores, aos mestres. Se no trabalho, se eu for subalterno, eu tenho chefias, tenho pessoas acima da minha posição, que eu cumpra suas atribuições e deveres com dedicação, com amor, procurando cumprir todos os meus deveres, porque ela também é meu galetão, então tem que ser lá. Ainda que seja um trabalho difícil, meio espinhoso, mas é importante que a gente valorize. E aqui, quando eu estava preparando, eu lembrei de uma narrativa. Eu não sei se ele é um livro escrito, ou se eu ouvi uma palavra em uma palestra, porque faz muito tempo. Então era assim, era o senhor, carpinteiro, construtor de casas, muito dedicado, muito competente, fazia sempre obras esmeradas, muito caprichosas, muito bem feitas. Então ele era muito conhecido. E esse homem trabalhou muitos anos no senhor, que era o patrão dele, sempre com dedicação, fazendo melhor, fazendo belas casas. Só que ele foi envelhecendo, foi ficando cansado. E um dia, quando estava terminando uma casa, ele chegou no patrão e colocou o seu desejo de parar. Parar porque ele achava que já era hora e tal. O patrão concordou a princípio, mas fez um pedido para ele. Olha, eu quero fazer um último pedido. Eu preciso que você construa mais uma casa, mas fique tranquilo que vai ser a última. Aí ele veio constrangido e tal, mas concordou, aceitou e começou então a construir essa casa. Só que já mais apressado para querer terminar logo, sem a dedicação que ele sempre teve, em todos os anos que ele trabalhou, foi fazendo meio a toque de caixa, né? Até que um dia ele terminou, quando a casa prontinha, lá com porta, fechadura, ele pegou a chave e foi entregar para o seu senhor, para o seu patrão. O patrão pegou a chave, olhou, deu de novo na mão dele e falou: olha, essa casa é sua. Então veja, a grande lição, ele poderia ter feito aquela casa
pelo menos no mesmo capricho, meus desvelos, meus dificuldades, que todas que ele havia feito até então. E justamente aquela que eu sei para ele negligenciou. E aí é lógico que vem o desapontamento, né? É o que acontece com a gente, se a gente negligenciou as oportunidades, aprendizado na doutrina, no Evangelho de Jesus, as pessoas difíceis do nosso caminho, enfim, surgem as oportunidades a todo tempo, a toda esquina. Se negligenciarmos, nós estaremos no lugar desse carpinteiro que negligenciou, que seria a sua própria casa, né? Então também sendo compreensivo, paciente com o próximo, seja pelas palavras esclarecedoras, pelo silêncio que às vezes fala mais do que palavras. Tem hora que o silêncio é muito importante, sempre procurando ser útil. Onde a gente estiver, procurar ser útil toda oportunidade. Então podemos também pensar estarmos na sociedade ajudando materialmente quando necessário, seja com alimento, remédio, roupa, às vezes ajudando a providenciar um documento, enfim, fazendo o nosso melhor, né? Com amor, com dedicação ao próximo, ainda que demande algum sacrifício, tempo, né? Uma dificuldade. Respeitando todas as regras da sociedade, seja no trânsito, no ambiente social, em qualquer lugar. Se eu estiver fazendo tudo isso, eu estou adubando a terra que sou eu, que vou receber as sementes. E na vida religiosa, bom, não importa se na doutrina ou em que religião, sempre nos esforçando no aprendizado e na prática do Evangelho de Jesus. Então, esse esforço é um poderoso adubo para que possamos produzir o máximo de porcentagem possível como amparado. Esforçando sempre no aprendizado, na prática dos postulados religiosos, da religião que eu seja adepto. Então, cada um está na sua religião, nós estamos na doutrina. Eu tive experiência em outras religiões, mas quando eu cheguei na doutrina, que eu entendi que aqui estavam as melhores sementes para mim, né? Mas cada um aproveita a sua religião o melhor possível, sempre pautado nos ensinos de Jesus, né? Então, tudo isso vai alicerçando mais a nossa fé, a fé em Deus, dos seus atributos, porque nós temos que ter a certeza de que Deus é a inteligência suprema do universo, que Deus é bondade infinita, é puro amor, que não castiga, que não julga. Nós que às vezes interpretamos errado e consideramos certas coisas como castigo de Deus, mas nunca é. A justiça de Deus é sábia, soberana e perfeita e se manifesta através das reencarnações. Por isso, às vezes, a gente nasce com uma aleijão, uma deficiência mental, uma cegueira e vai por aí fora, né? Então, na hora de sofrimento também, seja lá o tipo de sofrimento que for, que a gente às vezes não está entendendo, mas ter a certeza de que aquilo é necessário para mim, para cada um de nós. Ninguém sofre aquilo que não precisa passar, a não ser que seja uma livre escolha do livre-arbítrio. Eu posso escolher, por exemplo, o suicídio, posso escolher envenenar com drogas, aí não é da vontade de Deus, é uma escolha minha, né? Então, a gente saber fazer uso do livre-arbítrio nas nossas escolhas, nas nossas decisões, que sejam decisões coerentes com os valores morais, os princípios ensinados pelo Mestre e tão esclarecidos pela doutrina espírita, né?
Inclusive, o uso do livre-arbítrio é importante a gente pensar enquanto dormimos, porque quando dormimos, nós saímos dessa capa e nos lançamos como espíritos que somos. E o que a gente vai fazer? Então, eu tenho que, nas minhas preces, antes de dormir, pedir ajuda do meu mentor, do meu anjo da guarda, dos bons espíritos, para que, fora do corpo, como espírito que eu sou, fazer boas escolhas, usar bem o meu livre-arbítrio para a escolha ou de um curso, ou de uma pequenina tarefa, ou pelo menos a oportunidade de estar junto a benfeitores e não em grupos, às vezes, de algazaras, leviandades, né? Às vezes até desencarnados. Então, eu tenho que fazer uso do livre-arbítrio de maneira mais correta possível, na vigília, no sono, em toda oportunidade. Bom, nestas pinceladas, já dá para a gente compreendermos um pouco que em qualquer fase da nossa vida, estamos sempre tendo benditas oportunidades de ir adubando o nosso solo, a nossa terra. Então, aos poucos, vamos conseguindo melhorar a qualidade desse solo, para receber sementes que vêm de Jesus, que vêm de várias fontes, que podemos sim, no dia que retornarmos para a espiritualidade, colhermos os frutos, ou pelo menos podemos ver que produzimos algo, né? Então, a minha gratidão a todos, uma boa noite, desejando de todo o coração que a dor da caridade, do amor ao próximo, nos tornemos a terra fértil, onde nem as aves comam, nem os pedregulhos não deixam crescer, e nem os espinheiros sufocam. Vamos procurar ser o solo que receba as sementes e que possa florescer, produzir o máximo que a vida nos proporciona. Minha gratidão a todos, desejando muita saúde e paz e um sonho a cada um, usando bem o livre-arbítrio. Apesar da chuva, né, vamos tentar nos concentrar aqui para fazer a nossa prece. Então vamos fechar os olhos. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos pela sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que a espiritualidade possa nos ajudar a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nós pedimos, Senhor, que a espiritualidade possa auxiliar a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, e que também possa auxiliar a nossa casa, os trabalhadores e frequentadores do Irmã Mileide, assim também como as crianças, pais e mães da nossa evangelização infantil. Pedimos também, Senhor, que a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do Brasil e do mundo, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor da humanidade.
Que assim seja, graças a Deus.